Parabéns, viu? Parabéns. Célula da sociedade, a família é tão importante isso. E como? E os protagonistas dessas histórias aí, emocionantes, inspiradoras, estão aqui para contar detalhes dessa lição de vida. E com eles, o psicólogo clínico está aqui com a gente, o Alexandre Ribeiro, que já veio várias vezes ao programa, que a gente gosta muito. Eu tô vendo o seu sorriso e eu acho que é o que muita gente está fazendo em casa, sorrindo, porque é uma vitória da vida, da família. Eu penso que o importante no exemplo que eles estão nos dando hoje, nessa manhã, é a vontade. É incrível quando a gente tem vontade, a gente pode transformar. Mas para transformar, a gente precisa sair de cima do muro, não é? Precisa ter uma decisão. E a família, nesse sentido, ela precisa ousar, né? Nessa vontade. Ousar construir um outro olhar. Um olhar que quebre a discriminação. Porque é muito duro quando nós reduzimos a pessoa a um momento da vida, a um ato. Né? Então, nós não podemos nunca generalizar. Aquela pessoa é muito mais ampla do que aquele ato. Sem negar o ato, claro, mas nós precisamos ver a pessoa. Alexandre, é muito importante a gente entender isso, porque a gente está falando mais uma vez aqui de luta contra o preconceito, de enfrentamento do preconceito, que é o preconceito contra o ex-detento, contra o ex-interno, contra aquele que em algum momento escolheu um caminho errado, mas que quer voltar. Você tem vergonha do que você fez? Não, vergonha não, tenho orgulho. Porque Não, do seu passado, do que você fez de errado. do que eu fiz de errado, eu me arrependo bastante, só que tem coisa que a gente tem que passar, né? Às vezes a gente está passando um sofrimento agora, para mais para frente saber superar outras coisas também. Né? Olha que interessante, observando a narrativa de vocês, eu acho que vocês foram tão precisos, né? Há uma diferença profunda entre culpa e arrependimento. Perfeito. Né? A culpa, ela é improdutiva. Eu ficar me chicoteando aqui não vai resolver absolutamente nada. Arrepender-se é a gente buscar um novo olhar, um novo caminho. Olha, aquele caminho que eu estava não foi legal, não gerou uma série de dificuldades para mim, para outras pessoas, eu não quero mais. Não é? E eu vou construir um novo olhar, um novo caminho para a vida. Então, eu gostei muito da palavra que você usou. Eu me arrependo. Mas não é mais a culpa, como você disse, não é. Eu fui superando a culpa, porque a culpa, ela não dá garantia de que a gente não vai outra vez praticar aquele ato. Pelo contrário, é o que você disse. Se eu ficar com a culpa, eu começo a sufocar meu filho, super proteger. Eu entro numa depressão, não saio de casa, você nem conseguiria vir num programa prestar esse serviço à comunidade. Para você estar aqui dando exemplo, você precisa sair da culpa. Eu acho que numa situação como essa, um adolescente, o quanto antes a gente detecta um problema, a gente conversa, a gente vê, é melhor. Enxergar o problema de frente e não ficar empurrando sempre o problema para a casa do amigo, para o outro amigo, e trazer o problema para si, tentar resolver, é sempre o melhor. E nunca desistir, né? E nunca desistir. Posso comentar algo? Claro, Pode, lógico. pode. Assim, na pergunta ali, você pergunta assim, quem daria a chance de emprego pra gente? Mas quem daria o preparo pra gente sair pro emprego? Pra gente entrar numa muito metalúrgica, bem. no caso, alguma firma grande. Quem daria esse preparo pra Muito gente? Que foi justamente o que você falou da própria Fundação Casa. Esse preparo já deveria começar, inclusive, durante Desde a lá, pra internação. gente não sair perdido, já Verdade. sair com rumo já. Eu acho que nós podemos aqui tirar uma lição também muito importante. Você disse assim, que o que faz a pessoa ir para o crime? Você falou ganância. Eu repensaria até um pouco isso. Eu acho que muitas vezes o ser humano ele é muito semelhante. Ele quer o quê? Ele quer ser feliz, ele quer poder se inserir socialmente. Por que ele quer essas roupas de marca que você falou, o tênis? Para ele ser valorizado, para ele ter a namorada que ele gosta, para os amigos respeitarem ele. O ser humano quer partilhar da sociedade, quer se inserir, quer viver dignamente, quer oferecer uma boa vida para os seus filhos, um bom estudo, etc. Claro que existem casos de uma ganância exacerbada, mas muitas vezes é isso que você falou, eu quero me inserir. Bom, mas o que acontece a partir daí? Eu não tenho as ferramentas para me inserir. A sociedade também não está me habilitando. Aí nós vamos entrar na crise da educação,
não é? Aí nós vamos questionar as instituições que deveriam estar recuperando as pessoas, trabalhando na prevenção. Então a pessoa vai se sentindo incompetente, sem habilidades. Então o que ela faz? Ela vai para uma situação que você chamou do dinheiro fácil, que é para uma situação onde você vai desenvolver, entre aspas, habilidades negativas. Por isso que é importante a gente mudar esse cenário. Aqui a gente deu exemplos dessa mudança com a família, mas a gente quer que a sociedade faça o mesmo e as instituições também. Aí a gente muda a sociedade, né, Edu? Muito obrigado a presença de vocês todos. Muito obrigado. Obrigado por vocês estão ensinando as pessoas em casa como a gente fazer também. Agora, olha só, vou aproveitar a sua presença aqui, porque é o seguinte, você de casa, você já viu o casamento de uma pessoa só? Você já viu, Cris? Casamento de uma pessoa só? Não. O momento mais importante na vida de um casal, muitas vezes, é o casamento. Sim. Mas olha só o que aconteceu nos Estados Unidos. Uma mulher casou com ela mesma. Eu quero ver, o senhor é muito bom. Eu quero ver a explicação para isso que a gente vai ver agora. Se é que tem, né? Tem. Ele vai encontrar, ele é muito bom, ele vai encontrar. Eu acho que ela queria casar com o Roberto Carlos, porque ela tá de azul, entendeu? Ao som de um traje a rigor. Roberto Carlos, vou casar comigo aqui. Tudo. Eu não sei o que vocês pensam da vida aqui dessa moça, mas eu acho que até ela encontrar a cara metade dela, ela vai desistir do casamento com ela se mesma. separa dela mesma e casa com outra. É que ela não tá encontrando. Resolveu um dia de aparecer. Mas uma coisa que todo mundo fala é assim, para você viver bem com outra pessoa, você tem que viver bem com você mesmo. Sim. Né? Isso, tudo bem, até aí tudo bem. É um princípio fundamental. Mas quem não se envolve, Edu, não se desenvolve. Boa. Para você poder se desenvolver na vida, você precisa se envolver. Eu quero crer, não sei especificamente essa pessoa, mas eu quero crer, e às vezes quando a gente passa por uma decepção afetiva, Muito grande. que dói muito, que machuca muita gente, uma traição, que não é só sexual, afetiva, uma traição como amigo, um companheiro, uma dor muito grande, aí ocorre uma espécie de um efeito gangorra. A pessoa sai de um extremo, quer dizer, até uma dependência que ela estava, e ela vai querer uma independência total. Ela não vai para o equilíbrio, que é uma interdependência, né? Ela vai para o outro oposto. Então, não preciso de ninguém, eu me dou conta, eu me basto, eu quero agora só me amar, ser autossuficiente. E aí, muitas vezes, a gente vê isso em terapia, pessoas chegando na terapia e dizendo, qual é o teu objetivo? A gente pergunta, o que você pretende aqui? Como você consideraria uma terapia bem-sucedida? E ela diz assim, eu quero aprender a viver comigo, a me amar, a me bastar. Chega de tanto sofrer. Mas isso é impossível. Mas não quanto é? tempo dura isso, Alexandre? Porque foi aquilo que a Cris falou, por exemplo, até achar a cara metade, até achar uma outra pessoa, porque eu acho que no momento de crise, essa é uma reação. E a gente compreende. Uma reação compreensível. A pessoa passou traumatizada. passou por um trauma. Quanto tempo dura isso até ela sentir falta? Não, peraí, legal, agora eu já gosto muito de mim, mas está faltando alguma coisa. Eu acho, na minha experiência, atendendo pessoas, eu acho, Celso, que não tem um prazo determinado. Tem pessoas que estão há 3, 4, 5, 10 anos brigando consigo mesma, querendo se forçar a se autobastar. Não é? E é, até se você pensar do nosso designer, da nossa constituição anatômica, fisiológica, nós precisamos do outro para poder ter esse complemento. É impossível o ser humano se realizar com ele próprio. Claro que você precisa, o Edu disse muito bem, gostar de você. Se eu não gostar de mim, ou como você disse, se eu não, entre aspas, casar comigo, como que alguém vai querer casar comigo? Concordo. Mas é tendo em vista me melhorar, me sentir mais seguro, menos vulnerável, para poder experimentar uma relação com Alexandre, tem gente que não casaria com a própria pessoa, mas casaria com o celular, né? Fica no celular, fica ali, né? Nas redes sociais, aquela coisa toda. Com aquela falsa sensação de que você tem uma turma muito legal, mas você está sozinho, né? Você acha que a tecnologia também está fazendo com que esse tipo de coisa seja incentivado? Você sabe, eu estava outro dia comentando, eu tenho um filho que também é neuropsicólogo, pesquisador, o Tiago, e eu comentava com ele. Eu acho que uma tendência que nós estamos assistindo agora na psicologia
é a gente começar a voltar novamente a uma visão humanista. Então estão se publicando nos Estados Unidos muitos livros que estão desenterrando aquela visão do Carl Rogers, a visão humanista, que estava deixado de lado. Agora era tudo mundo cognitivo, neurociências, e a gente começa a rever, porque essa alta tecnologia, a gente está perdendo a presença, o estar com o outro, o olhar olho no olho. Ô, Alexandre, se você quiser ficar aqui com a gente, daqui a pouco a gente vai falar da Fazenda. É uma aula de psicologia. Se você quiser comentar o que está acontecendo lá dentro. Eu queria falar uma coisa que é o seguinte, olha, não se surpreenda, a gente já teve a moça que vendeu a virgindade, virou notícia no mundo inteiro. Quase essa aí entrou na casou Fazenda. sozinha, casou com ela mesma. Não se surpreenda se isso daqui a pouco vira uma jogada de marketing, ela monta uma empresa de alguma coisa, de casamentos especiais. Então não se surpreenda se isso acontecer, na minha opinião. Amanhã ou depois A fica gente dá sabendo. notícia, não tem problema. Então tá convidado a ficar aqui daqui a pouquinho. A gente tem muito o que falar sobre a Fazenda, viu, Celso? Eu acredito, viu, Cris? Eu acredito sim. E tem, olha, material de sobra para analisar. Muita gente ali. Hoje em dia está de volta falando da Fazenda, é claro, falando de confusão, de briga, de pi, né? Até que ontem não precisou tanto de pi, né? Teve um momento lá que precisou, Heloísa, mas era ao vivo, não tinha como botar o pi, né? Teve que mandar calar a boca mesmo. Teve que falar, olha o palavrão. Foi a solução, né? E ela surtou ontem na roça, né? Eu achei que ela fosse partir pra cima. Você sabe que tem até uma polêmica que a gente estava conversando aqui, se ela ia tocar o sino ou não. Parece que depois de tudo que aconteceu, as pessoas nas redes sociais começaram a falar: ih, ela vai tocar o sino, ela tá falando que vai tocar o sino. Você vai ver hoje à noite na Fazenda se ela realmente ameaçou tocar o sino, né? Não, mas muitas vezes faz parte do jogo. É. Vamos ver essa briga da Lorena e do Marlos? Vamos que lá. levou ele pra roça. Vamos lá, Lore, vamos tirar esse assunto a limpo. Não, não quero falar mais com você, não. Você Eu já também não falou quero pra falar mim. contigo, não. Primeiro, Tô tu falou que todo mundo pronto. tá fazendo comprô comigo aqui. Quem tá fazendo complô? Que Você acha que que eu foi tô fazer arrumando um complô jogo com a Débora. E você foi lhe mostrar que eu falei isso pra você E e tu mostrar não pra falou? todo mundo. Marlos, o que eu fui O que conversar tu falou com você? pra mim? Não, se você vai falar alto comigo, então eu vou falar alto com você. Então a gente vai Segundo, gritar aqui. Eu não vou falar Se tu com acha você. que se eu sou o Não, Diego, eu sou eu não 15 vou vezes falar pior do com que o você. Diego. Então escuta Sabe uma por quê? coisa. Porque o que eu não sentei ali se como meta pessoa na pra falar. minha vida E que pessoal. você tá se metendo? Você que vem falar das pessoas. Você de quem? Das pessoas ali que você foi Fala. levar flores e que as pessoas já estavam jogando pedra. Fala Pedra, com o que isso, tu foi falar lá Marlos. dentro? Marlos, Dane-se minha vida com a tranquilo. Débora. Se eu Você acha quiser que pegar eu todas as feliz? flores, Eu e te você conheço mesmo. lá fora. Então, eu Tô te conheço. surpresa com você. Calma aí, tu me conhece como? Mais surpresa de você chegar Tu ali me e falar conhece de como mim, lá fora? Te dê liberdade falando na minha cara. que Parou você não falou tudo. que não Tu gostou me de mim. conhece como lá Te fora? conheço o seu jeito, tô surpresa de você falar o que você falou E de eu mim tô ali, surpreso de porque você se meter na minha vida Eu tô me particular lá metendo fora. na sua vida? Não? Pra mim, você Não foi é uma isso? vergonha. Vergonha? Uma vergonha. Vergonha é que você o que fez. tu tá fazendo, Vergonha foi entendeu? você ficar falando de Acabou. mim, chafalado. Passa longe. Feio isso que Passa você fez. longe. Por que você não falou Passa pra mim? longe. Porque você Fala vai na bater? tua cara. Não gostei. Por Tava que não entalado falou aqui. ontem? Eu não gostei. Por que você não falou? Não se meta Por que você na minha não falou? vida. Porque você é um Fran, falso. Porque se fosse tu quer o verdadeiro, quê? você tinha falado na minha cara que... Tu é uma falsa. Super, que tu todo é mundo falsa, falando de tá? você? Tu fala pra tu tá com uma pessoas. dor de cotovelo violenta, Nossa, sacou? morrendo de ciúme. Vai se ferrar. Vergonha. Olha pra você, Lorena. Vergonha. Faz uma coisa, bota eu e você Vergonha. na roça. Vamos ver quem fica. Vem, vamos amanhã, se você Vamos quiser, amanhã, eu já tô então. na roça. Fechado. Meu voto eu tá vou declarado. embora. É em você. Eu vou feliz, não Tá? ter que olhar mais pra tua cara. Acho que eu vou deitar pra ele, eu tô deitando. Olha, com sinceridade, eu não consegui entender muito bem. Vocês podem explicar? O Alexandre entendeu. Entendeu, viu, Alexandre? É interessante como essa convivência próxima, as pessoas vão jogando as suas persecutoriedades, os seus medos no outro, projetando, e elas começam a se excitar emocionalmente com as palavras que elas falam. Então, quanto mais pesada a palavra, mais parece que dá para ela uma confirmação para ela continuar. Peraí, o que o senhor está dizendo então é que eles são movidos à baixaria, é isso, basicamente. Quanto mais baixaria, mais baixaria pra Eu xinga digo mais. assim, Quanto mais xinga, mais vontade de xingar. Quanto mais você joga a raiva, a emoção, sem um filtro, uma reflexão, mais vai acendendo em você esse fogaréu.
Isso é da vida mesmo. A Isso é uma agressividade lição. estimula a própria agressividade, é isso? Eu acho que isso é uma lição muito importante para a nossa reflexão, na nossa casa, na nossa família. Quando a gente entra nesse estado, é melhor parar a conversa, a discussão, porque não vai chegar a lugar nenhum. Verdade. Quem está dominando é a irracionalidade. Fala uma coisa, você acha que o fato de eles estarem trancados numa casa faz essa agressividade ficar maior? Eu creio que sim, eu creio que potencialize. Você estando num lugar, um hiperfoco naquele relacionamento, porque na vida você quebra às vezes, né? Você vai trabalhar, você sai do ambiente doméstico. Quer dizer, embora a Fazenda é muito interessante, porque ela inaugurou essas atividades. Eles têm atividades lá para cumprir. Não é que eles estão só numa sala de visita. Aliás, qual será o perfil da você? Doutor, tem cura? Só o que a gente quer saber. O que a gente observa, não é que eu estava até comentando, eu fiz uma pergunta, eu disse, como você vê que eles são jornalistas, acompanham, né, cada edição, porque às vezes me dá uma impressão que está ficando muito mais explosivo. E ela me corrigiu, eu acho que foi perfeita a sua correção, quando você disse para mim, varia de grupo a grupo. Cada grupo tem uma dinâmica característica, e parece que essa dinâmica deste pólvora, grupo né? é mais da pólvora, né, Celso? É o que está, parece que, mais presente, essa ira, essa agressividade. Então, acho que você foi perfeita na sua colocação. Obrigada. Mas a votação pegou fogo, né? Eles passaram dos limites ontem, né? Foi. Calmar a Lorena, só a culinária do Edu, viu, Edu? Tomara, porque a culinária é uma terapia também, né, Não doutor? é? Aliás, quero elogiar a sua presença aqui, porque a gente está vendo até as brigas de uma outra forma. E acho que o pessoal de casa está vendo da mesma forma também.